Você já ouviu alguém falar em VPN, anonimato na internet e segurança de dados? Se você acompanha aqui o canal, já deve ter visto alguns vídeos em que falamos sobre esses temas. Foi em um desses episódios que nós mostramos 5 projetos para desenvolver em um VPS, e um deles foi uma VPN. VPN nada mais é que uma rede privada virtual. Ela atua na camada de rede onde é possível embaralhar os pacotes e deixar a navegação super segura. Isso possibilita, por exemplo, utilizar redes públicas, como em hotéis, restaurantes, aeroportos, sem se preocupar se os seus dados estão sendo monitorados. Então vamos te mostrar passo a passo como criar a sua própria VPN dentro de um VPS, sem mistérios. Vamos utilizar para isso uma das melhores soluções do mercado e gratuita, o OpenVPN. Então, bora que hoje vai ter mão no código no terminal. Já começamos te convidando a se inscrever aqui no Código Fonte TV e acompanhar todas as semanas os vídeos que produzimos. Aqui nós colocamos a mão no código, conversamos sobre o mercado de trabalho, dividimos as nossas experiências enquanto desenvolvedores e deixamos o mundo dos códigos mais simples. Nesse vídeo vamos abordar VPN, que é um assunto extremamente importante para usuários e também empresas. Com a difusão do trabalho remoto, é muito comum os desenvolvedores trabalharem de cafés, restaurantes, aeroportos, hotéis, na praia, ou seja, em qualquer lugar que tiver um Wi-Fi decente. As empresas têm uma preocupação relevante com as redes, pois os dados sigilosos são muitas vezes utilizados através de aplicações e ninguém quer ver do seu negócio ir aí por água abaixo por falta de segurança. É nesse ponto que as VPNs ajudam, pois elas, além de mascarar sua origem e o seu IP, os dados dos pacotes são embaralhados com criptografia, ficando impossível de rastrear. Uma VPN funciona dessa forma. Para uma conexão que estamos habituados, geralmente fazemos a conexão com algum provedor de internet e eles nos provê um IP. A partir daí podemos navegar através desse serviço. Nesse caso, a comunicação de rede não é criptografada, a não ser que acesse algum endereço via HTTPS, por exemplo. Pois é, até podemos navegar em sites com SSL e TLS para termos criptografia dos dados, porém com um OpenVPN não vamos depender só do navegador. O tráfego todo usará certificados X509 para autenticação e criptografia. Ou seja, qualquer requisição na rede será feita através do VPN Client e o VPN Server. Olha só a imagem. Tudo que vai passar no seu provedor de internet será através da VPN com dados criptografados. E para fazer isso, vamos usar nosso VPS na Hostinger. Até hoje é o melhor custo-benefício que encontramos para várias soluções que temos aqui no Código Fonte TV. Recomendamos inclusive para nossos clientes e o nível de serviço é bem impressionante. Nós já fizemos de tudo com o VPS deles e sempre nos atendeu muito bem. Recomendo que você dê uma pausa aqui no vídeo e veja o quão barato contratar a Hostinger pode ser. Use o cupom de desconto Código Fonte na hora da contratação e ainda ganhe um desconto a mais aqui dos CDFs. O link para contratar está nesse card aqui e também na descrição do vídeo. E nós vamos começar configurando o VPN justamente usando o painel da Hostinger. Fizemos login no painel da Hostinger e a gente vê, por exemplo, que a localização do nosso VPS, desse VPS aqui, está lá nos Estados Unidos. Mas a Hostinger tem outras opções também, tá? E inclusive no Brasil. Mas uma vez que a gente vai usar o VPN, se a gente quiser acessar ele do exterior, realmente simular o nosso acesso na internet por exterior, seria interessante realmente ter um VPS de fora. Então esse é o caso. A primeira configuração que a gente precisa fazer é a gente vir aqui em Settings e a gente ativa o ToonTap, que é um módulo para a gente poder fazer o tunelamento, ou seja, fazer um túnel de uma conexão de rede virtual. É isso que permite a gente utilizar o VPN no nosso servidor. E vale uma observação, aqui nós estamos usando o Ubuntu, mas tem como instalar outras distribuições no VPS. A versão que a gente está usando aqui é a 18.04. A gente pode utilizar outros sistemas, outras distribuições, mas aí vai mudar um pouco também da versão do OpenVPN que a gente vai usar, tá? Então a gente está aguardando aqui as mudanças que a gente fez, da ativação ali do ToonTap, fazer efeito, e aí depois a gente vai para o SSH. Foi ativado, agora a gente pode vir aqui no SSH. Como é a primeira vez que eu estou usando esse VPS, eu preciso colocar ele aqui no meu host, a gente coloca a nossa senha e já estamos no servidor. E agora, o primeiro passo é a gente atualizar a lista de módulos, né, que a gente
pode instalar. É sempre uma boa prática. Como nós vamos usar muitos comandos aí com o sudo, é interessante também usar o sudo su. Para funcionar o OpenVPN, a gente precisa de um módulo chamado NetTools. Eu acho que ele já está até instalado, mas é sempre bom a gente, na dúvida, verificar, né? Então, sudo install NetTools. Beleza, já está instalado. E agora a gente vai fazer o download do arquivo, né? Do OpenVPN, usando o cru. Eu tenho aqui esse endereço aqui, ó, tá? Vocês podem copiar aí se vocês quiserem esse endereço com essa versão específica, tá? A gente tem outras versões já disponíveis, mas essa que eu vou usar dentro do meu Ubuntu. E com o dpkg a gente pode instalar. Veja que agora ele já libera uma porta, a 943, para a gente poder fazer o acesso, tanto da parte de administração quanto de cliente, né? Mas a gente precisa também, primeiro, definir uma senha. Durante a instalação, ele criou um usuário chamado OpenVPN e a gente pode definir uma senha para ele. A gente pode criar outros usuários também, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou definir uma senha aqui bem difícil. Então, na verdade, tem que ser uma senha... com mais de 12 caracteres. Mais de 12. Não pode ser uma senha tão facinha não, Gabriel. 1, 2, 3, 1, 2, 3 não rolou não. Olha, ele é exigente. Exigente, então... Ok. Bom, e agora a gente pode acessar aquele endereço que apareceu no navegador. Dá para instalar também certificado, se a gente quiser, né? Mas aqui a gente não vai fazer. Então, se eu colocar aqui, ó, OpenVPN, e eu vou colocar a senha que eu defini. Aceito aqui os termos e a gente vê que a gente já tem aqui o servidor rodando. Agora, é importante saber também que essa versão aqui, ela roda o IPv4, o tunelamento só no IPv4, não consegue fazer os dois ao mesmo tempo, né? IPv6 e IPv4. Então, se a gente precisar, a gente pode desativar também o IPv6. Não acho que seja o caso aqui, mas aqui já está rodando o servidor, tá vendo? Se a gente quiser parar, vamos ver se ele vai parar, ele vai iniciar também. Ó, vamos parar. Vamos iniciar. Beleza, então, teoricamente, se eu chegar agora na parte de cliente, eu vou pegar esse endereço, vou tirar o admin aqui, eu posso utilizar justamente a senha que eu defini e vou fazer login. Ele vai me apresentar as opções que eu tenho de cliente, lembrando que a gente está criando um servidor de VPN e a gente precisa acessar ele através desse cliente. Então eu escolho o sistema operacional que eu vou usar. Veja que tem várias opções. Eu posso criar, na verdade, um arquivo de profile também e carregar esse profile para os sistemas também, se for necessário. E a vantagem é que quando eu baixo o cliente por aqui, no caso do Windows, ele já vem com a informação do IP incluso. Então fica bem mais simples aqui de eu fazer essa configuração. Se eu minimizar aqui, eu já tenho o OpenVPN instalado na minha máquina. Aparece aqui, tá vendo? Ó, IP, vou fazer a conexão. Bom, ele deu um aviso aqui na outra tela, que ele está conectado, e a gente pode verificar isso fazendo o acesso, por exemplo, a um site, para saber qual é o meu IP, ó, myip.com. Então ele já mostra que o meu IP da minha conexão é o IP do servidor e ele está localizado nos Estados Unidos. A gente vindo aqui no admin do VPN, é importante a gente olhar algumas configurações também. A gente tem que mexer em algumas configurações, tá? Também para deixar o VPN seguro. Então, por exemplo, a gente pode desativar o roteamento aqui. E a parte de DNS Settings também, a gente pode colocar essa opção aqui, a segunda opção. Salvar e vamos propagar as atualizações. Lembrando que é sempre bom ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de rede, né, para fazer essas atualizações, essas alterações. E a gente pode testar
usar agora no iOS. Vamos ver como é que vai ficar. Então eu já tenho o OpenVPN também instalado aqui no meu iOS. Vou criar aqui um perfil novo a partir do IP do servidor e para a gente conectar. Vou colocar o usuário e a senha. Ok, agora está funcionando, olha lá, já estou conectado. Se a gente vem aqui, ó, na rede, ele já diz que eu estou sobre um VPN. Se a gente entrar, por exemplo, eu vou entrar num site aqui, então se eu entrar aqui, por exemplo, no myip.com, ele já vai realmente pegar, ó, o IP do servidor, né, a localização dos Estados Unidos, e ele não vai ter informação sobre o meu provedor, né, meu ISP. Agora, se por acaso der algum conflito aí com o IPv6, IPv4, é interessante desativar o IPv6, porque não dá para fazer ao mesmo tempo o OpenVPN, né, o tunelamento dos dois tipos de dos dois. Então, para isso, a gente pode usar a gente tem que atualizar um kernel, né, um módulo do kernel, que é esse systemctl.d/99 systemctl.conf. Então eu abri ele aqui, e aí eu tenho que inserir a seguinte informação, ó, net ipv6.conf.all.disable ipv6 igual a 1. Só que não é só isso, tem outras informações também, olha só. Certo? E aí a gente sai aqui, salva, e para a gente atualizar, aliás, a gente tem que atualizar também, se for o caso, o host. Então vem aqui em etc, o host, opa, digitei errado. E se tiver alguma informação aqui sobre o IPv6, nesse caso aqui, ó, a gente pode comentar. E aí, para a gente atualizar, systemctl/p. Nesse caso, olha, ele não encontrou nem o LO e nem a versão VNet. E aí não tem problema. Pode ser que eu tenha digitado errado também. A gente pode conferir. Ó. Sim, eu digitei. Aqui, ó. Falta o conf. Podemos voltar. Agora sim. ctl-p. Então, foi atualizado. Novamente, para ter privacidade e segurança de verdade na internet, o VPN é uma das melhores opções, seja para acessar dados sensíveis de empresas ou para você mesmo se proteger estando em um Wi-Fi em lugares públicos. Ainda é possível acessar serviços restritos em outros países, se essa for a sua intenção. Não é incomum, por exemplo, conseguir descontos em passagens aéreas e também em hotéis, acessando a partir de um determinado país. Tem gente, inclusive, que usa VPN para assistir filmes e séries que são só liberados lá nos Estados Unidos, por exemplo. E o OpenVPN é uma mão na roda mesmo. As principais vantagens de usar ele são a facilidade de instalação, configuração e uso. E aí deu para ver, né? Tem suporte a vários sistemas operacionais, incluindo Android e iOS. É fácil depurar problemas na rede e ele roda como um processo normal, sem precisar alterar os módulos no kernel, apesar da configuração que nós fizemos aí por conta do tunelamento. E ainda permite VPNs de segunda camada, interligando redes Ethernet. E você, curtiu a ideia de ter sua própria VPN? Deixa aqui o seu comentário e diz se esse conteúdo te ajudou. Um grande abraço para você e um agradecimento especial à Hostinger que nos atende com os nossos VPS.
Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!